agora esse personagem incrível do nosso baralho e também muito controverso, que é preciso ter muita sensibilidade para ler, que é no idioma português, na forma como nós lemos no Brasil, chamado de O Urso. Por que eu destaco isso? Porque aqui já começa uma diferença que nós podemos fazer, né? Dentro do estudo da historiografia do baralho Lenormand, do Petit Lenormand, nós sabemos já por pesquisas científicas feitas por estudiosos nos museus da Europa que encontraram determinados decks de cartas que remontam a um jogo alemão chamado Jogo da Esperança. E nesse Jogo da Esperança, que era um jogo de mesa, como outro jogo qualquer de diversão, mas que trazia alguns conteúdos, como os desafios, os potenciais das pessoas que estavam jogando, havia a ursa representando a maternidade, inclusive sendo representada por uma ursa com seu filhote. Era muito explícito. Ao longo das décadas, dos séculos, quando o baralho ganhou o nome Petit Lenormand, já na França, muitos anos depois que Mademoiselle Lenormand havia falecido, tudo isso eu contei num vídeo específico sobre a Mademoiselle Lenormand. A carta vai aparecer para nós como a carta do urso. De qualquer maneira, nós vamos ler o animal como um todo, tá certo? Então, sobre o gênero, nós vamos ter que ter muita sensibilidade na hora da leitura para identificar as cartas que estão ao lado, para saber se está falando da mãe, de uma mulher forte, ou de um homem, ou enfim, um homem forte. De qualquer maneira, o urso sempre vai falar de potência, poder e soberania e domínio do seu território. Então, ele pode nos falar, numa leitura de trabalho, ele pode nos falar do chefe, do gerente, dos superiores, tá? Do dono da empresa, nesse aspecto. Dentro de uma pessoa que trabalha em uma escola, esse urso pode falar do autoritarismo das autoridades da escola. Então, professores, diretores, coordenadores que possam ser muito linha dura em alguns aspectos da educação. Esse urso, ele pode falar de um relacionamento com uma pessoa abusiva. Eu já vou explicar. Como eu tenho consciência, e eu vou falar como Chico, eu como leio o urso, com esta informação histórica de que o urso também chegou representando a mulher, então eu sempre vou deixar a questão do gênero para ser resolvido pelas cartas ou pelo contexto que o nosso consulente está trazendo. O que é o contexto? É a história que o consulente está perguntando e que ele quer saber. Então, se ele me contar que ele está num trabalho, que ele está buscando uma promoção e que essa promoção não sai e ele não sabe por quê, e sai a carta do urso que representa uma autoridade, eu vou perguntar para ele quem é esta autoridade mais agressiva, mais opressora, mais dominadora dentro do trabalho dele. Provavelmente ele vai me falar do chefe, do gerente. Então, esta carta vai, a partir de agora, indicar o chefe, o gerente, o homem, a autoridade dentro do jogo desse meu consulente. Entende? Dentro de uma relação afetiva, ela também vai falar de uma pessoa possessiva, autoritária, uma pessoa nervosa, uma pessoa que se irrita facilmente. Tá? Dentro do aspecto da leitura da saúde, pode dizer que essa pessoa precisa se recolher, essa pessoa precisa se hibernar, ela precisa entrar para dentro do seu recolhimento para poder recuperar a saúde ou preservar a saúde. Essa carta também vai falar, pelo aspecto do urso ser aquele que busca os alimentos na temporada menos fria para poder hibernar na longa temporada fria. Então ele é o personagem que hiberna, que vai para dentro, que se interioriza, e ele também é o personagem que busca recursos, que desenvolve estratégias, inteligência para buscar recursos, para se alimentar o suficiente para o período que ele vai passar hibernado. Então, ele tem tendências a engordar, tem tendência a você estar falando de uma pessoa mais obesa, mais gordinha, mais cheia,
tá? Uma pessoa grande, tá? Então, são aspectos que nós podemos trazer aqui sobre esse personagem tão interessante, né? Então simboliza o quê? Força, poder, proteção, segurança também. É a carta que fala de segurança. Vamos supor que saia a carta do urso, da torre e da casa, numa leitura de três, perguntando sobre o trabalho. As três cartas estão falando de estabilidade material, de segurança, de solidez, ok? O urso, mesmo não sendo uma carta de lugar, de estrutura, como a torre e a casa, o urso, mesmo sendo um personagem da categoria dos animais, ele fala de solidez, de estabilidade, certo? Ele também fala de proteção, né? A gente pode imaginar alguém se aproximando, né, de uma toca de um urso, né? A gente sabe isso pelos vídeos e filmes que a gente assiste, né? Dessa proteção absoluta que o urso faz para a sua. De maneira geral, todos os animais fazem isso, e de maneira geral, as fêmeas com mais ferocidade, né? Para defender a sua cria, né? Então, fala de alguém que tem liderança, fala de alguém, inclusive na área financeira, se o urso sai junto com a carta dos peixes, que é a carta tema das finanças, então ele está falando de alguém que pode acumular bens, que tem a facilidade, a inteligência para acumular bens. Lembra que o urso é aquele que sai e busca o seu provento para se retirar e se alimentar por muito tempo. Isso é poupança, esse equilíbrio financeiro. Então, isso também fala da maturidade e da responsabilidade do nosso amigo urso ou da nossa amiga ursa de sobreviver aí no aspecto material. Eu falei que ia falar das três cartas, eu já falei, inclusive trazendo bastante informações ainda aqui pinceladas para vocês aqui sobre as 7 leis universais e sobre as categorias das cartas, e eu reforço. Se inscreve no canal se você chegou até aqui, se você gosta do jeito como eu compartilho esses conhecimentos. Se inscreve no canal, bate ali no sininho. Sabe o que acontece quando você faz isso? O YouTube fala: Uau, o que o Chico está falando é legal, as pessoas estão gostando, as pessoas querem ver mais. Sabe mais o que os algoritmos do YouTube fazem quando você deixa um joinha, simples joinha, ele manda para mais 10 pessoas assistirem, sabe? Porque ele fala: olha, essa pessoa, ela assistiu até o final, ela gostou, deixou o seu depoimento de que gostou, vamos mandar para mais pessoas. Ah, mas você não sabe o que acontece quando você comenta. Quando você escreve uma frase, não aqueles emojis, aquelas carinhas, o algoritmo não lê essas carinhas, o algoritmo lê as letras, o que você escreve. E eu fico mais feliz ainda quando eu leio o seu comentário. Eu quero saber de onde você está assistindo os nossos vídeos, eu quero saber se você já joga o baralho ou não. E será que você tem um outro olhar sobre essas cartas? Será que você tem alguma sugestão para que eu possa trazer aqui no canal? Eu vou agradecer profundamente. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.